Já aprendemos a fazer as tintas. Que tal a gente começar agora a fazer peças, transformar velhas peças em coisas novas? O projeto de hoje é uma bandeja velha ser transformada nisso daqui. Então, vou te ensinar a fazer. Vamos lá. Então, aqui é uma bandeja de acrílico, não é metal. E nós vamos transformar isso aqui numa peça provençal. Então, essa é a ideia. Então, a base dela é como se fosse metal, é um plástico. Então, eu vou ter que dar um jeito para fazer com que a tinta fixe nessa peça sem sair. Então, vamos precisar dos seguintes materiais para fazer esse trabalho. O primer, que é um material, é um produto que nós usamos para selar, para fazer com que a tinta PVA fixe bem na peça e não saia. Então, esse produto, o primer, ele é à base de água e você encontra em lojas de materiais para artesanato. Ele tem para metais, PET e vidro. Então, no caso, esse aqui é como se fosse uma garrafa PET. E então vamos usar isso como uma base. A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou passar uma base disso. Depois eu vou dar uma demão de tinta na cor marrom escura, que eu quero que essa tinta, que essa peça fique como se fosse uma madeira velha, uma madeira bem escura. Então eu vou dar uma demão de tinta marrom bem escuro. Depois que a tinta estiver seca, eu vou passar um pouco de cera em alguns pontos da peça. Dou um tempo para que a peça, a cera fixe bem na peça. Então aí vem a fase final, que é eu vou dar uma demão por cima, uma demão de tinta branca PVA. Então também será a parte final, a pintura final. Após a tinta branca quando ela estiver seca, então eu vou lixar em alguns pontos onde eu passei a cera. Então, onde eu passei a cera, eu vou dar uma lixada. E vai sair aquele marrom que foi a base, ele vai aparecer e o branco vai sair um pouco. Então, vai ficar uma mistura de branco com marrom. E para finalizar a peça, eu vou fazer uma decupagem. Eu vou usar isso aqui. Eu aprendi isso aqui com a colega lá na internet e eu achei muito joia. Se você não tem aquele guardanapo para utilizar, você pode imprimir em folhas de papel vegetal. Então dá o mesmo efeito. Então vou utilizar uma decopagem. E para finalizar a peça, para que não suje, ou eu possa limpar depois se sujar, eu uso umas 3 demãos de verniz acrílico fosco. Então é um verniz que não deixa a peça brilhante, ela protege e fica fosco, como se a peça fosse realmente velha. Então esse vai ser o nosso processo. A peça está pintada já com o primer que eu passei. Dei 2 demãos. Então agora ela está pronta para receber a tinta na cor marrom. Então agora o próximo passo vai ser passar. E eu vou escolher um marrom bem escuro para passar na peça. Então eu vou passar várias demãos do marrom. Eu gosto sempre de usar um rolo, acho que facilita passar a tinta. Então eu vou passar algumas demãos, até cobrir todo o fundo branco. Ela tem que ficar toda marrom, então vai ser algumas demãos. Essa etapa aqui do marrom já foi concluída. Então toda a peça está
com marrom. Esse marrom vai imitar, vai ser como se ele fosse uma madeira. Esta peça, ela tem um alto relevo com figuras da Grécia. Então eu vou aproveitar esse alto relevo e vou aplicar bastante cera nela para aparecer esse marrom. Então quando o branco estiver por cima, esse alto relevo vai aparecer. Ela também tem, não sei se dá para ver, mas na lateral ela também tem um alto relevo. Então isso aqui dá um efeito bem legal no final. Então agora o que eu vou fazer é pegar a cera em pasta, e eu vou aplicar nos pontos onde eu vou lixar depois. Então, vou colocando, porque a cera, quando você coloca a cera, a tinta que você vai colocar sobre ela vai soltar com facilidade. Por isso que a gente passa cera, porque a intenção é exatamente fazer com que este marrom aqui apareça no final. É como se fosse uma madeira que foi gasta, foi tão usada que ela está aparecendo, a tinta de baixo, ou a madeira, né, está aparecendo. Então essa é a ideia. O nome dessa técnica é chamada de pátina. Então, em toda, onde tem o alto relevo, eu vou passar, porque depois eu vou lixar. Se você não tem esta cera, você pode usar aquela cera que se usa para passar no piso das casas. Ela também tem o mesmo efeito. Fica muito legal. Não sei quem inventou essa técnica, mas ela funciona muito bem. E eu gosto de usar isso aqui, porque tem tudo a ver com o estilo provençal e o country. Então é bem aproveitado nesses dois estilos. Então, vou passar toda volta e depois um pouco aqui nas laterais, principalmente nas bordas, porque vai dar aquela ideia de que foi bastante usado, pegamos bastante, daí ela ficou bem gasta. Então essa vai ser a ideia. E daí eu vou continuar passando em toda essa volta aqui, né? Depois eu volto já pintando a parte branca sobre a cera. A peça tá quase concluída. Eu passei acho que umas 3 a 4 demãos da tinta branca PVA. Daí depois que estava bem seca, eu passei a lixa. Concluindo a nossa peça, ela ficou assim. Após ser lixada, eu fiz a decopagem. Depois eu passei ou melhor, deixa eu falar uma coisa antes de falar do verniz. Quando eu fiz a decopagem, eu não gostei do resultado. Eu achei que as flores ficaram soltas. Então, assim, ficou esquisito. Então, eu fiz com esse pincel chamado pata de vaca. Eu peguei uma tinta verde, no caso essa daqui, ela é chamada de verde oliva, ela tem um tom bem escuro, é parecida com aquela que eu ensinei a fazer, só que é um pouco mais pro amarelo. Então eu dei pequenas batidas, eu ponho
Deixa eu te ensinar como fazer. Eu pego um pouquinho só na tampa, eu tiro o excesso no tecido, no papel ou no tecido, tiro bastante e depois eu vou dando leves batidinhas em volta da flor, ou seja lá o que for que você for colocar. Então, dá um efeito mais um pouco diferente da peça. É como se ela não estivesse voando, então não fica tudo muito solto. Então, essa é uma ideia. Depois que eu fiz isso, sequei com o secador. E daí foi que eu dei 2 demãos de verniz, com verniz fosco. Verniz acrílico fosco. Não coloca verniz acrílico brilhante, porque ele deixa a peça muito com brilho, um brilho intenso. Fica bonito em determinados trabalhos, porém nesse aqui não, porque a ideia desse trabalho é como se a peça fosse velha, envelhecida pelo tempo. Vê que aqui as laterais tá gastos, tá bem gasto. Aqui embaixo também, olha, a peça tá gasta, a madeira é como se estivesse aparecendo. Então, essa é a ideia. Se você joga verniz brilhante, não vai combinar muito, porque o verniz brilhante diz que a peça é nova. E neste caso, a peça não é nova, ela é uma peça velha. Então, por isso que você não deve usar o verniz brilhante. E após o verniz, ter usado o verniz, a peça se suja ou se tem poeira, você pode usar um pano úmido e limpar sem problema, que não vai estragar a peça. Então, esse é o resultado do trabalho, que é uma pátina e uma decopagem, que você pode usar, esse processo pode ser usado em latas, em garrafas de vidro, em metais, qualquer coisa que você quiser, você pode usar esse processo. Então é válido e vale a pena fazer. Tem alguma peça velha em casa que está precisando ser reformada? Essa é uma boa dica, tá bom? Espero que você goste e aproveite.